Continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Helling, A Comunidade de Vidas. Toda vida vive em conjunto com outra vida. Juntas, constituem uma comunidade de vidas. Como vivenciamos essa comunidade de vidas? Nós a vivenciamos principalmente em nosso corpo. Essa comunidade de vidas abrange tanto a vida presente quanto todas as que já passaram, pois estas continuam vivendo em nossa vida. Tornamos-nos diretamente conscientes disso ao pensar que nossos pais continuam vivendo em nós, em todos os aspectos relativos ao que são e ao que foram, independentemente de ainda estarem vivos ou não. Somos os nossos pais. Mesmo após a sua morte, continuamos pertencendo à mesma comunidade de vidas que eles. O mesmo vale para os nossos antepassados. Eles continuam atuando em nosso corpo, tanto em sentido diretamente físico quanto através de nossa alma. Continuam atuando sobre os destinos, sobre aquilo que vivenciaram. Seguem atuando tanto com a sua grandeza e com o que concluíram, quanto com aquilo que não concluíram. Aquilo que ainda não concluíram deseja prosseguir em nós, para ser concluído em nós. Nossa comunidade de vidas também nos vincula àquilo que os tornou doentes, e que nesse sentido também permaneceu inconcluso e espera pela sua conclusão em nosso corpo. O que significa isso exatamente? Podemos ter certeza de que eles estarão ao nosso lado quando o nosso corpo precisar de assistência com relação à saúde. Então, o que acontece conosco? Nosso olhar se desloca da proximidade para uma outra distância, assim como a nossa esperança. Cuidamos com uma outra coragem e com outra determinação daquilo que a nossa saúde exige de nós. Sentimos-nos em boa companhia, apoiados pela boa vontade e pela dedicação de nossos antepassados. Essa comunidade de vidas é uma comunidade de destinos. Os destinos que partilhamos com outras pessoas, especialmente quando nos tornamos o destino delas e elas o nosso. Vivenciamos, por um lado, uma limitação e, por outro, um ganho para a nossa saúde e para a nossa vida. Aqui, o fator decisivo é a intensidade de nossa dedicação a eles. Quanto mais profunda a nossa dedicação, mais benéfico é o efeito dessa comunidade de destinos sentido por nós, em nossa vida. Experimentamos essa comunidade de destinos como algo que restringe a nossa vida ao excluir de nossa dedicação indivíduos que partilham conosco essa mesma comunidade. Experimentamos isso sobretudo ao nos sentirmos culpados diante deles. Sentimos-nos culpados se negarmos a parte que fizeram em nossa vida. Se negamos a eles a gratidão que lhe devemos, também por tudo aquilo que tiveram que abdicar por nós. Como lidamos com eles de uma maneira que os reconcilia? Nós os trazemos de volta com amor à nossa comunidade de vidas. Outros, que também pertencem à nossa comunidade de destinos, também ficaram culpados perante nós e, às vezes, alimentamos ressentimentos com relação a eles. Como podemos lidar com eles de maneira a tornar nossa comunidade de destinos livre daquilo que nos custa algo, daquilo que custa algo à nossa saúde? Concordamos com a sua culpa e com o movimento que deve levar a culpa que possuem por suas vidas, para que esta possa se consumar para eles. Nesse momento, dissolvemos o efeito limitador dessa comunidade de destinos. Ela continua sendo uma comunidade de vidas, mas à distância. Um lado deixa o outro livre. O que mantém a nossa comunidade de vidas com todos aqueles que nos pertencem e a conduz de uma maneira benéfica? Colocamos todos os que pertencem a ela em nosso coração. Também os colocamos com amor em nosso corpo, e nos sentimos ricos nela. Sentimos-nos carregados por ela e em sintonia com as forças criativas que trouxeram todos, da mesma maneira, à existência e permite a todos existirem juntos, cada um de sua forma, também nos outros todos iguais perante ela. Tocados. Dizemos estar tocados quando algo profundo nos move. Muitas vezes somos chocados por algo até as lágrimas. As crianças buscam continuamente o toque para garantir o vínculo com a mãe e com o pai, sobretudo com a mãe. São carregados e contidos por ela. Após algum tempo, tornam-se hostis a esse toque e a serem contidos, como se isso os machucasse. Percebemos isso principalmente em casos onde houve um trauma
de separação nos filhos, quando tiveram que ficar separados da mãe ou do pai, seja qual for a razão. O que poderia ajudá-los a superar esse trauma? Seria aqui um toque em especial? Seria a ação intensa de ser contido? Gina Prekap falou sobre a necessidade de ser contido. Escrevemos um livro sobre isso juntos. Explicarei como isso acontece. Durante um curso sobre constelações familiares no Japão, tive a oportunidade de ajudar um homem que se sentia com tendências suicidas. Como agradecimento, ele quis me apresentar a seu filho no dia seguinte. Durante uma pausa, veio com ele e com a mãe ao curso. O filho devia ter uns 5 anos. Comportava-se de uma forma estranha. Ia continuamente de um lado para o outro, batia no pai e corria até se chocar com a mãe. Era uma criança difícil. Percebi imediatamente que algo dramático devia ter acontecido com essa criança e que apenas uma coisa poderia ajudá-lo: o toque intenso, ser contido, a contenção de uma criança. Então, sentei-o sobre meu colo, com suas costas contra minha barriga. Prendi suas pernas entre meus joelhos. Contive-o com tanta força que ele não conseguia se mover. Pedi à mãe que segurasse sua cabeça para que ele não pudesse mover e nem ela. Iniciei então uma terapia de contenção com ele. Talvez você fique chocado. Como se pode tratar dessa forma uma criança? Por favor, leia primeiro o que se segue. Contive-o dessa maneira por cerca de 20 minutos. Ele se debateu e gritou o tempo todo. Enquanto isso, expliquei aos pais como podiam assumir de mim o ato de contenção, pois o processo geralmente dura no mínimo 1 hora. Quando chegou a hora do intervalo do almoço, entreguei o filho ao pai. O pai tomou-o nos braços e conteve-o da forma como o havia visto fazendo, mas dessa vez com as barrigas se tocando. A criança lutou com todas as forças e, como suas mãos estavam presas, cuspia na cara do pai. A mãe ajudava a segurar a criança e limpava o cuspe do rosto de seu marido. Fui almoçar. Voltei 1 hora depois. Tudo estava calmo. A criança estava nos braços da mãe adormecida. O casal permaneceu mais um pouco e, quando se foram, o menino acenou para mim. Estava mudado. Havia reencontrado o toque. Assim, o toque pode e, às vezes, tem de ser violento. Gina Prekap já ajudou muitas pessoas com a terapia da contenção, desenvolvida por ela. Já a ensinou a muitos pais e treinou-a com eles. A contenção de um adulto. O que ocorre no caso de adultos que precisam ser contidos, devido ao fato de terem sofrido um trauma de separação? Às vezes faço isso com alguém durante um seminário. Para isso, preciso da ajuda de diversos participantes, pois um adulto não é mais criança e tem mais força. Durante essa contenção, mostra-se que o cliente, ao lutar contra ela, revive seu nascimento após alguns minutos. Uma vez que eu o contenho de forma que precise se espremer para se livrar da minha forte contenção, ele revive seu nascimento. Depois, repousa relaxada em meus braços ou nos braços de uma mulher que, após me ajudar, passa a representar a mãe. Ela o segura como uma mãe a criança, após o nascimento. Após essa experiência, o cliente se sente completamente relaxado. Se quiser ver ao vivo uma terapia da contenção, pode encontrar isso em um dos meus DVDs. Nesse caso, trata-se do trauma de nascimento após uma cesariana. Minha esposa Sophie e eu atuamos juntos. O toque suave. Não podemos sobreviver sem o toque e, às vezes, sem o toque violento. Muitas vezes, quando nenhuma palavra pode ser mais dita, como por exemplo no caso de um moribundo ou de alguém em coma, resta a possibilidade do toque suave. Ele nos une profundamente, de forma curativa e desvinculativa. Meditação, o abraço. Centramos-nos até ficarmos calmos e mergulhamos internamente de volta à nossa infância. Após alguns instantes, sinta a necessidade de ser tomado nos braços por alguém, sobretudo por sua mãe. Apesar da resistência inicial, olhe em seus olhos e diga: por favor, me abrace. Dizemos isso como a criança daquela época.
Mesmo se desejarmos lutar contra seu abraço, solte-se profundamente até chegar a ela. Após chegar a ela, torne-se novamente um com ela e olhe-a nos olhos, dizendo lentamente, com longas pausas, uma oração matinal, a oração matinal de nossas vidas. Agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho. Você é a mãe certa para mim, e eu o filho certo para você. Você é a grande, eu sou o pequeno. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são os certos para mim, só vocês. Agora estamos totalmente com ela, soltos e curados, ainda contidos por ela, em uma unidade com ela. Olhamos para o nosso Pai. Olhamos em seus olhos e dizemos também uma oração matinal a Ele. Querido Papai, eu tomo a vida também de você, tudo, a totalidade como tudo o que ela envolve e pelo preço pelo qual custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como seu filho. Você é o pai certo para mim, e eu sou o filho certo para você. Você é o grande, eu sou o pequeno. Você dá, eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim, só vocês.